o semi-assediador, instintivo, explorador, atravessador, sem racionalidade. Ele é convencedor, ele é faccioso, ele é setarista, não é universalista. Agora, não esclarece o prioritário. Geralmente ele é placebista e ele é paliativista, ou seja, ele dá placebo para o povo e comete só paliativo. Ele não cura nada, não melhora nada, não ajuda a melhorar nada para valer. Quase sempre ele tem uma base religiosa, mística, de doutrinação e dogmática. E ignora totalmente o princípio da descrença. Então, o guia cego, ele não é um técnico extrafísico. Ele é ainda instintual. Ele segue as coisas, ainda tem muita paixão dentro dele, muita emoção, muita defesa do processo místico em certas coisas. Esse que é o guia cego. Agora, o guia cego, geralmente, ele tem uma classificação dada por ele. Ele não é universalista. Então, ele é de uma classe. Geralmente, ele é o da baratrosfera, o ex-católico, ex-judeu, ex-espírita, ex-protestante, ex-alguma coisa. Como com sexo. Eu estou falando guia cego extrafísico, tá certo? Com isso aí, você vai ter uma noção. Todas as religiões são movidas por guia cego. O dia que uma pessoa descobre que tem o guia cego e ela não quer saber mais disso, ela não é mais religiosa. Ela manda a religião para aquele lugar, ou seja, para a biblioteca, né? A holoteca. Então a coisa muda de figura, é outra situação. Agora, o que é o amparador extrafísico? Ele não quer convencer você, ele informa, ele ajuda quando você permite. E ele é um técnico, ele conhece o processo da interassistencialidade. É muito diferente do guia cego. Há 20 dias venho usando a técnica do EV. No início, tudo muito certo. De 4 dias para cá, toda vez que tento praticar, ou o cachorro late, ou as crianças vêm me chamar, a esposa rola na cama, o telefone toca e diz que é engano, entre outros acontecimentos ímpares. Seriam assediadores? Ele tem dúvida. Você é ingênuo ou não? Você ainda é moço ainda, não sei a sua idade. Isso aí parece que você é jejuno. Jejum quer dizer aquele que está começando, né? Ele é noviço, novato, está engatinhando. Agora aqui, também não sinto mais a pressão intracraniana, essa que me guiava para a projeção. O que posso fazer para melhorar? Não consegui mais projetar, me tenho tido pesadelo no lugar das projeções. Olha, você está passando pelo recesso projetivo, isso é bom, mostra que você está em crescimento. Agora, esse crescimento seu é o que nós chamamos de crise de crescimento conscienciológico ou consciencial. Isso é positivo. Não perca nada das esperanças. Mantenha a sua autossuficiência, sua autoconfiança e fica firme. Vai em frente. E outra coisa, vê se você assinala a presença de amparador. Agora veja, 20 dias, nos últimos 4 dias, isso mostra que você cresceu. Porque em 16 dias houve uma diferença com a pessoa. Você mudou. É uma bênção quando a pessoa começa a sentir mal no desenvolvimento do parapsiquismo. Isso mostra que ela está melhorando, está começando a ver que tem assediador. Ela começa a entender como é que é. Isso aí, então, no caso dele aqui, você pode ir e hoje comemorar isso aí. Agora, a propósito, que tal você entrar no banheiro e fazer o estado vibracional lá dentro? Que aí ninguém vai te chatear. O cachorro pode latir, a criança pode falar, ninguém vai... Enquanto você não sair do banheiro, acabou. Qualquer coisa assim, gente, me perdoa que eu estou com uma leve dor de barriguinha. Preciso de ver uma coisa ali. Pronto, vai para lá. Banheiro é uma das grandes saídas para o processo de desassédio e problema de energia. Eu mesmo já usei muito. Uma delas mais séria, é bom até eu contar para ele, é o seguinte, eu estava numa cidade aí do interior de São Paulo, por sinal eu fui lá só uma vez, e eu fui lá porque uma pessoa me pediu para ir lá para fazer uma palestra, etc., e dar curso. Agora, na hora que eu entrei no lugar que deram, que era um teatro da cidade, o maior que tem lá, e lá eles gostam de tudo maior. Então, o que é que se passa?
Na hora que eu vi aquilo, foi um problema para trabalhar e falar. Mas eu consegui, me encapsulei junto com os aparadores, porque lá já devia ter acontecido o diabo. Para mim já tinha havido até morte lá dentro daquele palco, onde eu falei. Então o que se passa? Na hora que acabou, eu saí de fininho, fui para o banheiro e levei os caras comigo, os principais estavam lá. E fizemos o desassédio a partir do banheiro. Eu dentro do vaso, do banheiro público, aquele negócio com eles lá. Aí ele foi encaminhado, entendeu? Eles foram assistidos, a coisa aliviou. Agora eu saí e falei com todo mundo assim, ó, não me sigam, eu vou para o banheiro, me mostra só onde é que eu tenho que ir. Não estou com dor de barriga, não. Aí já me conheciam, né? O povo todo. Não, Valdo, é por ali, ó. Entra, vai à esquerda, faz isso e vai lá dentro. Aí eu entrei, cheguei lá e trabalhamos com o povo. Agora, veja, isso às vezes é necessário. Então, banheiro é uma beleza. Não é só alívio, não. Ele ajuda na questão da assistência. Tá certo? Ontem, durante a tertúlia, foi falado para um dos teletertulianos prestar atenção no seu nome e no sobrenome. Qual a importância do nome e sobrenome de cada um de nós? Aspectos da personalidade podem ser pensados a partir do nome e sobrenome? Vem cá, você conhece a piada do João B? Bolas. Tem tanto nome esquisito, não é isso? Tem nome que a personalidade, coitada, ela é vista assim de lado a vida inteira. Eu conheci 2 Hitlers na minha vida. Um deles tinha uma personalidade muito forte. Esse conseguia superar o processo. Hitler, o nome dele. Agora veja, não tem relação com a pessoa isso não? Agora, esse que eu falei ontem, é porque no nome dele tem implicação. Ele entendeu, né? Por causa do nome. Eu falei porque eu não falei o nome dele, né? Não podia falar publicamente. Mas ele entendeu, falou assim, olha seu nome, veja bem, esse nome está aí e tal. Que dizia respeito àquele assunto dele, em cima do lance. A gente tem que abrir o nome para isso. É como eu estava brincando aqui, ó, com a nossa amiga, a Camille, que eu sempre brinco com as Camilas todas que aparecem por aqui. Não é isso? Que é o problema de que Camila é considerada a rainha das feiticeiras. Geralmente, quase sempre, essas moças têm muita energia. E elas criam um problema afetivo. Lembra da Camila que morava aqui com a gente? Lembra? Cheia de energia, fora de série, numa complementar ela ajudou muita gente, ectoplasta, tudo isso. Agora nós temos uma outra aqui que é Camille, tipo francês, Camille. Entende? E ela é fora de série, ela tem muita energia também, eu já falei isso para ela. Então, veja, tudo é uma questão de nome. Eu falei aqui 2 nomes, o João B e Camila, mas tem um monte, isso aí o problema é estudar. É bom fazer uma pesquisa com maior profundidade do próprio nome. Tudo tem sua razão de ser, tá certo? Às vezes tem relação séria com a proex da pessoa, nunca se sabe. Durante uma projeção em que eu estava volitando, observei 2 pontos do braço esquerdo na região do deltoide. Venho percebendo que às vezes nesse mesmo ponto sinto uma dor bem localizada. Segundos após a dor, chega uma consciência intrusiva. Pergunto, essa sinalética pode ter relação com o paramicrochip? Você poderia clarear melhor? Está vendo? Esse está na cara, né? Tem alguma coisa. Agora, o melhor da história, já estão escrevendo o paramicrochip em português. Está certo? É com E no fim. Paramicrochip. É aqui, está aqui. Agora, ó, isso aí pode ser sim. Agora, o que eu recomendo a você é o seguinte, vai para o laptop, seu notebook, anota tudo que tem ocorrido até agora sobre esse assunto. E vai acumulando as observações. Para você, daqui uns tempos, daqui a alguns anos, você fazer o levantamento da sua realidade, do ponto de vista de vivência, sensações, sintomas, ocorrências, processos fenomênicos e parafenomênicos da história, e comparar com o problema. Por exemplo, se você tem um laptop sério, você pode encher esse laptop com material. Aí você vai perguntar para você, eu tenho macrosoma? Eu tenho paramicrochip? Isso aí funciona comigo?
Se for, com o tempo, os próprios amparadores vão mostrar as indicações, confirmando a sua realidade. Se tiver interesse dentro do seu trabalho de assistência, para assistir os outros, de você saber essa realidade, o próprio amparador vem e fala para você. Vocês estão entendendo, né? Então, tudo depende do seu trabalho, da sua ficha. Melhora o saldo da sua ficha, que você vai ficar mais esclarecido. Saldo da ficha é uma das coisas que mais esclarece a pessoa, a consciência. Momentos depois que o professor mostrou sua marca, minha filha, que mora em Portugal, me liga. E eu aproveitei para perguntar. E ela confirmou que a marca que ela tem no braço se é no deltóide esquerdo. É uma mancha escura que vai do ombro, da junção do braço, a uma palma abaixo. Que tipo de marca é essa? Seria uma dragona ou outro sinal? Não, aí tem que ver se houve algum processo de parto laborioso, no caso, ou se tem algum processo do passado. Do jeito que está aí, se uma marca tão grande desse jeito, não é bom. A dragona é dragona. Não, ela vai 6 a 9 centímetros, quase sempre, a média que eu vi. Eu quero dizer para vocês que eu, na minha vida, vi umas 3 pessoas com dragona. E outra coisa, eu estou falando aqui para mim, porque um deles já dessomou, e deve estar por aqui. Desde ontem eu percebi que tinha. Ele sabia sobre o processo da dragona, quando eu conversei com ele. Quer dizer, esse negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, isso é aqueles negócios de iniciado, das pítia, pitonisa, é a mesma história de sempre, sabe? Agora, o melhor da história é você ter tido uma vida de mulher que você tinha uma dragona e ter uma vida de homem agora que você tem uma dragona. Essa aí é que é. Essa é a minha. Eu já tive isso. Agora, você já viu algum homem que falou que ele teve uma vida de mulher assim? Igual que estou falando aqui? Eu sou cobaia, né? Eu sou totalmente, vamos dizer, sem vergonha, não é isso? Total. Agora, então, eu acho que aí a pessoa já entendeu esse caso da dragona ali. Agora, possuímos uma propriedade em São Paulo. Há 6 anos, consegui projetar-me nesse imóvel onde eu residia. E notei numa determinada região da residência uma ossada indígena, quer dizer, cemitério indígena, então você já viu, né? Posteriormente, minha mãe também projetou-se. Relatou-me ter visto na mesma região da casa a mesma situação. Pesquisamos posteriormente e descobrimos que o bairro de Vila Madalena, em que assenta-se o imóvel, era um cemitério indígena. Pois é, sambaqui, lá é cheio de sambaqui, eu sei disso. Qual o procedimento que devemos tomar para sanar a situação, já que o imóvel está à venda há 5 anos sem sucesso algum? Manda para a minha TENEPS. Se for, a gente dá um jeito. Eu sou corretor extrafísico de imóveis. Sabe como é que é? E sou detetive do além, como eu chamava que o Chico Xavier era, né? Às vezes eu sou detetive do além. Então varia. Manda para a minha TENEPS todos os dados do imóvel, que às vezes a gente dá um jeito nisso. Agora, pode ser mesmo que seja o sambaqui que está prejudicando o caso. Se eu estivesse lá em São Paulo, eu ia lá para ver esse imóvel, só para ver o ambiente. A gente saber onde é que tem um fluxo de energia, quase sempre tem. Aí é que a gente leva 5 pessoas e cada um leva uma caneta com papel. E ele escreve no papel, dobra e dá. Depois eu vou ver sem ninguém ver o que é. Eu só falo onde é que é e o nome dele. Entende? Ninguém sabe o que é que o outro falou. Agora, é impressionante a hora que você vê, porque é assim que a gente classifica e diagnostica se a pessoa tem sensibilidade ou não para a psique, entende? O poltergeist permite isso na hora. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Eu levo 5. Cada um leva uma caneta e o papel, não fala nada. Vocês percorram tudo isso aqui e falam onde é que é o processo mais sério que tem aqui. Aí a pessoa marca. Agora, no meio desses 5, por exemplo, aparece 3 que falam no mesmo lugar. E é aquilo que você sentiu, que eu senti, por causa da minha experiência, às vezes, quase sempre a minha experiência é maior. Então, eu chego, já sei o que é que vai dar. Então, você classifica, você tem mais sensibilidade. O problema é esse, por causa disso, disso, disso. Vocês entenderam, né? O que quer dizer? Valdo,
Sim. Aqui, ó. Pode falar. Aqui, ó. Essa limpeza energética em imóvel pode ser feita à distância? Pode, mas o ideal, no caso, não é por causa da limpeza, é por causa dos detalhes. O melhor é ir lá. Detalhes. Às vezes tem uma coisa que ninguém viu que aquilo é importante. E agora, a distância, a clarividência é difícil. Eu já vi casos, por exemplo, até de queda de avião, a distância que eu falei, o povo tudo brigou comigo. Sair danado da vida da minha casa. Foram lá, tiveram que fazer uma pesquisa, chegaram lá e constataram que tudo que eu falei estava certo, eles não tinham visto. Aí todo mundo vem com aquela cara de paisagem, está entendendo? Para pedir desculpa para mim, levar presente para mim, e querendo saber mais, né? Porque nessa hora é uma puxação, que é um negócio. Primeiro eles acabam com você, depois vem uma puxação em cima. Agora, esse caso, por exemplo, eu cheguei a ver os dados do avião e falei o que tinha. E por incrível que pareça, havia uma tabuleta lá perto que eles não viram. Agora, eu na hora, a clarividência, o enumerador me mostrou. E eu falei o que estava escrito na tabuleta. Eu nunca fui lá, não sabia de nada. Primeira vez que me falaram sobre o acidente, sabia de nada daquilo. Quer dizer, é um absurdo o processo de parapsiquismo quando os amparadores querem ajudar. Você está entendendo? Sim, mas esse caso, assim, estou pensando no meu caso particular também. Eu já coloquei na TENEPS e eu tenho imóvel que faz 6 anos que eu não estou conseguindo vender, mas está longe, está lá em Porto Alegre. E aí, o que a gente faz? Não, aí a gente às vezes ajuda. Se o negócio está bem e desembaraçado, a gente acaba de desembaraçar. Se ele estiver embaraçado, por exemplo, se tem alguma coisa desonesta, se tem algum processo ilícito no assunto, se há uma demanda que não acabou, aí nada funciona. Se o negócio é limpo, quase sempre os amparadores ajudam. Porque eles querem saber de todo mundo evoluir. Quando ele mexe para mudar, ele vai ajudar quem compra e vai ajudar quem vende. Quase sempre tem mais de uma pessoa nisso. Entende? Por isso que eles ajudam. Isso aí não é serviço de umbanda, não. Porque a gente não está recebendo nada por isso. Val, você falou a respeito... Fala assim, ó, forte, para valer. Eu falo forte, é porque eu falo assim. Isso. Pode falar forte, sem vergonha. Tá, eu não tenho vergonha, professor. Pois é, então, mas você caso. fala para dentro, é preciso de falar para fora. Tá. Então é o seguinte, o senhor falou a respeito da depressão. Eu queria saber uma doença mental. Quando ela começa extrafisicamente, vem do extrafísico. Não, você está falando sobre depressão? Não, estou falando sobre doença mental, qualquer doença uma. mental, isso tem um monte, isso depende. Doença mental, mas a é maioria mesmo. é paragenética, vem do passado da pessoa. Tá, espera aí, professor Valdo, deixa eu explicar a primeira situação para ver se é realmente isso. Uma doença mental que chega através do extrafísico. Ela começa através do extrafísico. Tudo começa através do Pois extrafísico. aí eu quero saber como que funciona para virar físico depois. Depende da doença mental. Você tem que ver o seguinte, tem doenças que a própria psiquiatria já classificou. Por exemplo, esquizofrenia, geralmente, começa mais ou menos aos 18 anos. Certos processos, por exemplo, de depressão braba, por exemplo, da bipolaridade, que às vezes não se manifestou bem claro, ela vai na mulher, por exemplo, pouco antes da menopausa. São fatos. Isso aí está tudo, é óbvio. Não é só processo extrafísico. Há um problema aí de genética, do corpo da pessoa, da vida que ela teve. Há uma série de dados. Por exemplo, numa família, às vezes tem 3 pessoas, 3 irmãos ou irmãs. Devia de ter a mesma doença, mas uma ficou mais tranquila, arranjou a vida dela e ficou calma. Não teve a doença. As outras tiveram uma vida muito atribulada, cheia de intempéries, vicissitudes e percalços, tiveram. Então tá. Tudo depende da mesologia, um milhão de coisas. A bipolaridade, nós podemos dizer que, a princípio, o princípio, eu imagino que seja assim, uma hora que a pessoa esteja assediada e uma hora ela está sem um assédio. Sobre o que você está falando? Sobre mim, que eu já tive isso e passou. Qual doença? A bipolaridade. A bipolaridade é o seguinte, na sua família tem gente com bipolaridade? Não.
Tem certeza? Absoluta. Você examinou de um lado, do outro, tudo isso? Examinei. Então, o seu processo, qual a idade que apareceu? Que você descobriu que tinha? Não, mas eu tive e passou já, há muito tempo que passou. Por isso que eu estou então, falando. o problema não é bem bipolaridade. O que você teve? Você ficou deprimido ou você estava eu excitada? ficava meio Bipolaridade surtada. são duas coisas. Eu surtava completamente, Pois daí é, a pouco então. eu ficava boa. Eu ficava Sim. deprimida, triste, chateada, daí a pouco eu estava normal, alegre, feliz, tudo. Pois é, Como se- isso aí é a bipolaridade. Pois é, então me conta. O transtorno do humor. É. Agora, veja, Isso é um momento antes que você... você nunca teve isso, Não. seria bom a gente perguntar para a família, não sei perguntar para você. Teria que saber, porque possivelmente Passou, você tinha não alguma existe manifestação mais. em adolescência, qualquer coisa, na escola. Isso não acontece assim, gratuitamente, veio bonitinho, não tem disso. E o pior é que passou. Pior não, melhor, né? É o Que melhor, passou. na minha terra. É que passou, veio por um momento, por um período de tempo e depois passou. Então, o que ficou foi, eu estava assediada, por um momento entrava em depressão e ficava chateada. Pode e depois ser só eu era assédio. parada Pode e ser só passava. assédio. Aqui, ó, se esse caso é só isolado, do jeito que você está falando, se a gente pode admitir o que você disse, a sua afirmação, isso aí é assédio mesmo, sério. Mas agora, você tem que examinar qual foi a causa desse assédio na época. O que é que tinha na sua vida que desencadeou esse processo? Isso não vem de bobs, gratuitamente, Lógico. espontaneamente. Lógico. Você não era da Umbanda nessa época? Não, nunca fui. Não, ela nunca mexeu com isso, não. Agora, precisava de examinar a mamãe, ou a irmã mais velha, o povo da família, para saber como ela era como teenager, na adolescência, na escola, que possivelmente tinha mais alguma coisa. Isso não é só assim, não. Eu acho muito difícil da pessoa só pensar um pedacinho ali, pontual, na vida dela. Não existe isso. Há predisposição. Agora, deixa eu só fazer. Posso fazer umas perguntas? Lógico. Primeiro, você tem dislexia? Não. Você tem descalculia? Sabe o que é isso? Não. Você é boa para calcular as coisas? Sou. É? 22 vezes 3 é quanto? 66. Então ela é boa. Esse é muito simples, vai. Não, a gente tem que examinar a coisa desse jeito. Agora, outra coisa. Você tem boa memória? Relativo. Eu já, O que eu você já chama tive de melhor. relativa? Não, eu já tive Mas quando melhor. você estudava, você tinha boa Tinha memória. boa memória. Outra coisa. Você era hiperativa numa determinada fase da Sou. sua vida? Sem ideia, né? Um pouco. Então, só isso eu explico. Acabou. É hiperatividade. Agora, é a comorbidade, sendo que a comorbidade secundária sua é justamente o transtorno de humor. Mas a hiperatividade é a básica. Quando existe essa comorbidade, é o mais difícil que tem. Se a pessoa tem as duas ativas, intensas, ininterruptas, isso é que é difícil. Você já superou isso. Agora, outra coisa, a sua tendência, às vezes, é falar um pouco para dentro. Você tem dificuldade de exposição? A Você já mínima. teve dificuldade de Nunca. exposição? Quem é que já viu ela em curso aí com a situação? Quem é que conhece bem Eu ela? tenho dificuldade para me expressar Pois é. temporariamente, mas eu não tinha. Eu não tinha isso. Depois de um certo tempo para cá, é que aconteceu isso Mas também. você ficou inibida com alguma coisa? Hein? Houve alguma inibição, algum trauma que te Eu deu não isso? sou inibida. Não é, isso é inibição da fala. Pois é, mas chega no curso eu fico. O problema é esse. Então, mas é isso. Por Mas isso que aqui eu tô no falando. momento- aqui, A por coisa- exemplo, a agora, coisa eu não mais tô séria é o inibida. contato. Aqui. É o Aqui. contato grupal. Aqui, professor, eu aqui no momento agora eu não estou inibida. Eu estou normal. Não. Eu sou assim. Também com esse monte Eu de energia era que está assim. aí, minha filha, se a gente trouxer aí a Serena, ela começa a falar português. Professor Valdo, Tá certo. mas há uns anos, há uns 10 anos, 12 anos, você falava muito em curso. Sempre Aqui, falou Ana muito, Luísa eu dei lembra aula de pra mim. ela. Eu não falava, Ana muito Luísa? em curso. Ela Há falava. uns 10 Era anos que eu normal, lembro Mas dela. professor agora precisava Valdo. de saber o que houve para te inibir. Eu não sei se é inibição, mas a Ana Luísa lembra de mim que eu era super aqui, falante, não era, escuta Ana o que eu vou falar. Na hora que você vai falar no curso, você tem que falar para muita gente. Você não fala, isso é inibição. Que nome que você dá para isso? Não era assim antes, Não professor interessa, mas agora é. Está acontecendo.
engraçado é que ela tem um apriorismo de certas posições, bem forte, ela é assim mesmo. Né? Isso é típico do processo. É típico de quê? Da hiperatividade. É, né? Tá bom. Agora, veja. Você esquece das coisas, por exemplo, em matéria de coisa de telefone, qualquer coisa assim, não? Atualmente, a minha memória não anda tão boa feita ela era. Pois é, mas antes você não, Antes não eu não tinha esquecia, isso. Então, não. a sua hiperatividade também é relativa. Não, Ela não é relativa. muito. É. Agora me conta. Faz assim com a mão. Olha aí, não está tremendo, né? Nada, né? Vocês estão olhando aí, ó, daqui é mais difícil de ver. Não treme? Pois é, então, você está bem. Parabéns para você. Olha, depois você me paga porque eu estou fazendo o trabalho de vocês. Ela nunca foi dar para ser com a Sincobaia? Então, ó, vamos dar uma cortesia para ela. Porque eu não preciso de cortesia. Vai lá na Consincobaia. Tá bom. Você vai melhorar com isso. Isso vai tá ajudar bom. você. Tá bom. Vai fazer você pensar Obrigada. mais. Vai ser bom. Professor, Professor Valdo, boa tarde. Na fatologia, final da segunda linha, A consideração ética da pré-atividade. eu não entendi esse pré-atividade. Como... Pré-atividade. Antes de você fazer uma coisa, você faz uma consideração. Eu vou fazer isso, isso é moral, isso está dentro do meu código pessoal de cosmoética ou não? Isso é escrúpulo. Você não entendeu isso, é? Que está escrito aí tão claro. Hã? Oh. Professor, outra dúvida também aqui. Ah. Na teoriologia, logo abaixo aí no detalhismo. Aonde? Teoriologia. A teoriologia, a teoria da evolução moral. Sim. Como é que é essa teoria? Nunca A ouvi teoria falar, da evolução moral. Por exemplo, as pessoas começam no instinto, depois vai melhorando, tem um egoísmo muito grande, a situação vai melhorando, até chegar numa ética. Às vezes ela envereda por uma amoralidade, depois ela volta, até chegar na cosmoética. Isso tudo é evolução. Você está em que ponto dessa altura? Você já tem código pessoal de cosmoética? Está sendo desenvolvido. Tá, né? Então é por aí. Tá claro? professor, aqui. Sim. Pode. Queria voltar sobre o assunto sobre sambaquis, cemitérios indígenas. Lá em Cabo Frio tem vários morros com sambaquis, inclusive Tem. cortes que já foram feitos. Eu já fui até lá, vi os cortes. E, inclusive, o secretário de Meio Ambiente me pediu se eu poderia ver o que eu poderia fazer. O prefeito tem um projeto até de fazer um teleférico resguardando essa área. Resguardando o sambaqui. Às vezes é bom. É bom, né? É. Uhum. Conforme a situação. Esses todos que são junto ao mar, Sambaqui das montanhas junto ao mar, que é o caso lá do Rio, esse aí eu conheço E lá. lá eles são Eu assim, conheço aquelas Cabo camadas Frio, de eu sei o que você está concha. falando. Foi lá em Cabo Frio que o meu carro teve que boiar, lá na praia de Peró. Sabe? Que lá a gente ia de manhã, a onda, a maré subia e todo mundo ficava ilhado, não podia sair. Agora eu tinha que sair, peguei o Fusca e fui. Os caras, ninguém admitiu. Eu chamei o povo para entrar dentro do carro, se eles queriam. Eu falei, não, de jeito nenhum. Então eu fui sozinho. Aí eu passei tudo com o carro na água, fiquei lá em cima e comecei assim. Aí eles quiseram entrar no carro. Aí eu mandei uma banana para eles. Foi lá na praia de Peró. Eu andei estudando Cabo Frio, com aquela área toda. Lá tem e todos o Arraial do várias Cabo praias também. lá com sambaquis, né? Tem aquela praia de nudismo também, que passar para o lado de lá, que é um morro todo de cemitério também. Agora, eu deixei de ir lá por causa do meu processo de hipertensão. Lá, às vezes, o ar é salgado. Você sabe o que é o ar salgado, né? Sim. Por causa do processo do mar, quando tem muito. Por exemplo, Araruama é assim. Aquela lagoa, nunca entrei lá. É muito sal. Então, ali, essa área toda faz mal para a gente que tem hipertensão. Entende? O sal, ele aumenta a situação, E, não é uma boa professor, coisa. no caso... Agora, eu estive lá fazendo pesquisa, com um monte de coisa lá, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, todos esses lugares, Araruama. No caso, nós, como conscienciólogos, nos comprometermos com esse processo, tudo bem, antes eu não era, né, não estava na conscienciologia. Quando eu ia caminhar na praia, eu sentia que quando eu passava
pelo aquele pedaço onde houve muita carnificina, muita mortandade de indígenas, eu era barrada. A partir do momento que eu pedi permissão ao chefe, de uma forma, né, consciente, e eu comecei a ser liberada para passar. E eu fiz uma promessa, olha, coisa de católico. O que você fez? Que eu iria cuidar daqueles sambaquis, né? Então, eu devo me exonerar dessa situação? Como que eu devo fazer? De que forma que eu... Você fala com lá o chefe deles, que geralmente eles têm um chefe, você manda uma mensagem para ele, mental, que você agora está em Foz do Iguaçu, bem longe, Cabo Frio, que o destino te levou para outro lugar, que você está cuidando dos sambaquis desse lado de cá. Tá certo? É o jeito. E esqueça. E aqui também abençoe tem todo mundo, né? E deixa para lá. Isso aí. Entende? Você saiu do Cabo Frio e veio para as águas quentes, né? Do Iguaçu. Tá certo? Então, eu fico assim, todas as vezes que eu vou, não é coincidência, é sincronicidade, encontrou com o secretário, isso e aquilo. Ô, Rosa, aquele projeto nosso não vai cuidar, entendeu? Eu disse, eu tenho que cair de fininho fora disso daí, né? Entendeu? Então, Afinal aí de eu contas, fico... você não está morando lá mais, acabou. Então... Você mudou o seu destino, é a vida. A gente muda, né, a programação. Tá bom, Agora, obrigada, aqui, professor. a pessoa pode usar o pretexto de escrúpulos no sentido de omitir intervenções decisórias, encobrir timidez e covardias. Ter escrúpulo de cobrar um preço justo, por exemplo, de denunciar uma atitude incorreta, de compactuar, etc. Sim, e daí? Cada um tem que ver a sua cosmoética e a sua intenção. Olha bem, agora escrúpulo é uma coisa para a gente estudar. Vamos estudar. Atuo na área técnica e estudo muito para ser um ótimo profissional. Sou muito detalhista e escrupuloso. Já tive a oportunidade para atuar no âmbito gerencial, mas não quis, pois vejo que a grande maioria não tem escrúpulo. Viso o interesse do acionista em primeiro lugar e sei que eu não duraria muito lá. Pode ter assédio utilizando a oportunidade de melhor salário, etc., para me atingir? São comuns casos assim? Olha, tem de tudo. Existe aquele caso que eu sempre conto, que eu segui. Eu vi um caso desse em Uberaba e mais tarde eu vi outro no Rio. Bem claro, todos dois com funcionárias públicas. Que a pessoa entrou lá dentro da repartição e no primeiro mês ela fez o trabalho de 4 meses da repartição inteira. Aí quando acabou o mês, eles foram ver o resultado daquilo, fecharam as portas e todo mundo foi em cima dela. Olha aqui, ou você muda e maneira o que você está fazendo, ou senão nós vamos dar um jeito de tirar você daqui. Ou você vai ser igual a gente, que não pode fazer tanto serviço. Você está fazendo serviço demais. Assim se obriga nós todos a trabalharmos igual a você. Agora, isso aconteceu em Uberaba, que era um processo municipal. Depois eu vim em outro, federal, no Rio de Janeiro. Tudo servidor público. De modo que essas coisas que ele está aqui pensando, isso é problemático mesmo, tem que olhar como é que faz. Pode falar. Você falou agora há pouco a questão do nome, aí citou a questão do nome Camila e falou da relação com a energia e a questão da afetividade. Né? Pode dar algum problema com muita energia e tudo. Pode detalhar isso? Como é que funciona isso? Não, a energia é a base da vida humana. E a energia, ela mexe com a ação, a emoção e a ideia. Se uma pessoa carrega isso no processo da emoção e tem energia demais, descamba tudo. Agora, você vê isso pessoalmente, vê isso em grupo e vê isso em instituições. Por exemplo, Umbanda e Quimbanda, é tudo na base de emoção, fazendo negócio. Tá certo? Presta atenção. Espiritismo, é tudo na base de um processo fechado, mas com muita autoridade dogmática das federações. É um processo emocional também. Entendeu? Entendi. Igreja Católica, é tudo emocional, mas para dominar.
excomunga a pessoa. Até hoje, você não viu agora esses dias, um cara excomungou o outro aí. Então, isso tudo a gente tem que dar um desconto. É o processo da emoção com a energia da pessoa. Ela tem uma vontade cuja intenção ainda não é boa, não é ideal. Falta escrúpulo, falta, no caso, hombridade, falta moral, falta ética maior nisso aí. Está claro? Agora, ter uma ética impoluta, total, é muito difícil mesmo para nós todos. A vida humana é muito difícil nisso. Entende? Por causa do processo de emoção. Então a gente tem que entender os outros, ver como é que é, dar desconto. Por isso que tem atenuantes e agravantes dessas coisas todas, porque senão ninguém ia conseguir viver uns com os outros. A coisa seria muito difícil. De modo que a gente tem que ter muita paciência, muita compreensão, mostrar as coisas, mas ao mesmo tempo ter dinamismo, falar quando precisa, bater na mesa. Isso depende da hora. O que é? Tudo é um processo de exemplificação e o modo de você ser. Primeira coisa, você tem que ser a mesma pessoa em qualquer posição, com qualquer pessoa, a qualquer hora. Isso é duro, essa coerência. Então, isso tudo a gente tem que pensar bem. Agora, a energia com a emoção está no meio disso tudo aí. A primeira coisa é o seguinte: nunca você deixar o seu sistema nervoso autônomo tomar conta do seu sistema central. Nunca deixar que a psicomotricidade tome conta da sua racionalidade. Nunca deixar que você chegue a um ponto que você perdeu as estribeiras por alteração da adrenalina. Nunca permitir que a adrenalina ferva nas suas veias. Isso é que nós temos que fazer. A vida é isso. Eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui é difícil, mas isso é aquilo que a pessoa perguntou. O que tem de fácil na conscienciologia? Eu falei assim, eu estou estudando a conscienciologia nesse corpo faz 60 anos, até agora não achei nada. Agora, se eu achar, eu te dou um telefone, eu mando um e-mail para você. Tudo é difícil. Nós estamos trabalhando só com coisas de ponta. Tudo isso é difícil. Se fosse fácil, não seria mais de ponta. A gente já teria dominado, seria do dia a dia, regular, entende? Vamos dizer, da rotina da pessoa. Então, tudo que nós estamos fazendo é de renovação. Sendo de renovação, é uma coisa difícil, não é coisa fácil. Valdo, letra B aqui. Sim. Queria que você me ajudasse numa situação. Vamos supor, né? Você é convocado, alguém te pede ajuda para uma outra pessoa. E você sabe que se você entrar para ajudar, você catalisa mais gente, você assim, efetivamente ajuda. Só que aí, o que acontece? Você descobre que aquela pessoa que vai ser ajudada, ela é amoral, ela não tem escrúpulo. O que você faz? O melhor é você sair fora, só que você não pode falar. Não, entendeu? aí precisa de ver até que ponto que você entra para ajudar e até que ponto, se você entrar, você vai se acumpliciar. Pois é. Não pode haver o acumpliciamento, mas isso é você que tem que saber naquele caso. Tem que ser em loco, de visu, no momento. Entendeu? Olhar pontualmente a situação com detalhes. Que assim, não estou me sentindo à vontade, entendeu? De ajudar. Na dúvida, existe um princípio da cosmoética. Se abstenha. Isso é a regra. Dos males, o menor. Bom. Esse é o caminho. Se você for olhar, a cosmoética é mais matemática do que a matemática da Rosa. O processo todo a gente tem que ponderar. Hoje você admite isso, não admite? Cosmoética é terrível. Se a gente for pensar bem, é muito forte, muito vigorosa, é muito intensa, muito abrangente, muito profunda. Tudo isso é cosmoética. Mas fala aí, ô chefe. Estrangeirismologia, essa primeira aqui, que eu peguei a tradução, que é desassossego da consciência, é isso? Né? Agora, é isso mesmo. Você quis dar um sentido contrário, aí é isso, né? É o desassossego. Porque é quando a pessoa ela fica desassossegada. Entendeu? Mas aí Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, eles falam que ele entrava nisso muitas vezes. Mas a ideia foi dar
O que tem? Um sentido contrário ao escrúpulo. Pois é, mas é para a pessoa ver que ela não teve escrúpulo ali, porque ela ficou desassossegada. Falta de escrúpulo. O desassossegado é quando chegou na ansiedade óbvia. É uma ansiedade que transparece. Então, a pessoa é vítima do ansiosismo. Tá certo? É isso aí. Jesus Cristo sentia, ele sofria da síndrome. Sim. Aonde que é? Aqui. Chico, aqui em cima. Sou eu. Eu preciso de umas... Espera aí. Eu passar aqui o meu neuro vegetativo. Sua onda. Deixa passar a onda. Passou. A onda já passou. É o seguinte. Eu tenho estudado a paragenética minha e principalmente a parte genética minha. E percebi que ela manda muito mesmo. Manda. Eu, às vezes, me pego assim, olhando, falando assim, puxa, eu quero falar isso, mas essa máquina aqui... Mas essa olha, máquina há muitos anos eu te falei isso. Sim, lá essa em máquina Curitiba. não está muito funcionando. Há muitos anos eu te falei isso. Então, mas... Naquela ocasião você era até um pouco mais magro. Pois é, magro. mas eu preciso técnica para eu pegar, sabe, mais detalhes desse meu Eu acho que a coisa mais séria que você tem é você superar o processo. Por exemplo, uma das saídas que se usa num caso desse, escreva o que é importante na hora. Certo. Você sabe daquele quadro americano que você puxa a coisa e desaparece tudo que você escreveu. Aí você desce e você escreve de novo. Porque eu andei... Pois é, usa uma daquelas tabelas. Seguinte... Tem também a parte extrafísica, mas eles... Não, mas o processo seu é mais genético. Eu te falei isso há muitos anos. Seu problema é totalmente genético, a base dele mesmo é genética. Tanto é que eu sou... E não é só isso, o seu corpo, Marco Planck, do jeito que você é, isso também é da genética. Isso aí faz parte do seu processo. Agora, usa aquele negócio. Você escreva, porque com o passar do tempo você vai dominar o processo através da escrita. É uma saída. Tem gente que já fez isso, saiu bem. Mas não é só isso também, Valdo? Não é só isso, mas numa hora séria... Uma hora séria. Você usa aquilo que você vai ver que você domina. Vai passar um ponto que tudo vai ficar limpo. O problema é de gargalo. Eu estou tentando aqui, né, me empenhando, tanto é que eu entro aqui e me exponho mesmo. Não, mas aqui você tem vou família, falar todo mais, mundo te Valdo. conhece. E vou falar Nós mais. Mais 600 pessoas aí, todo mundo te conhece. Eu vou falar mais, sabe? Quero começar porque eu quero... Isso é bom, isso é bom. Para fechar esse negócio aí. Principalmente entendendo como é que funciona. Eu preciso de gente inteligente falando aqui, senão eu estou perdido. Não, mas eu não sou tanto assim, né, professor? Então, a técnica para isso boa... Eu acho que o negócio de escrever... Você sabe o que é aquele negócio que tem? Tem um quadro que você puxa assim, ó, desaparece tudo, você torna a escrever. Agora, grande, tem que ser grande, para você mostrar o que é. Tem que ser desse tamanho, assim, pelo menos. Agora, ali, você põe quais são as palavras essenciais do seu discurso, na hora. Aquilo vai te ajudar. Vai chegar um ponto que você domina o processo, passa o gargalo. Tem umas que, sinceramente, eu não consigo falar. Mas já teve dia que eu já conversei com você, que você não empacou em nada. Pois é. Mas depende da hora. Agora, se eu ficar muito perto dele, ele acaba melhorando. Assim. Aqui, mas não é assim? Como? Se eu ficar muito perto de você, se entrar no meu holo pensante, você acaba melhorando.
Eu? Já aconteceu isso lá em Curitiba Já uma aconteceu vez. diversas Você lembra uma vezes. vez lá no seu lugar? Eu lembro. Lembro, sim. Eu lembro disso. Mas Que ele foi numa começou a falar, e daí a sexta-feira. pouco ele esqueceu que Exatamente. ele empacava. Exatamente. Esse que é o Ele negócio. esqueceu. O problema é fazer por ele isso esquecer. que eu dou... eu mesmo dou gargalhada Eu sei. de mim 200 mesmo. barrigadas de Como é que riso para pode você isso? mesmo. Sabe assim, como é que pode eu isso sei. aí funcionar assim? Mas é a base, então, genética. É a base genética. No seu caso é típico, isso aí é assim mesmo. Então tá bom. Processo neurológico. Obrigado. Bravo. Quem é que está aí com a... Nós ainda temos minutos Valdo. para começar aí o nosso trabalho. Falando desses surtos emocionais, hein? Quando você toma conhecimento de que acontece isso e você percebe o que fez e tudo mais, até você teve a oportunidade de ver de meus surtos a respeito disso. Como você sabe, depois que está trabalhando esse traço, que você está melhorando a respeito disso? Você sabe que você está melhorando se num ano, por exemplo, você normalmente tinha 9 surtos. Nesse ano você teve só 3, você está começando a melhorar. Agora, vai chegar um ponto que aquilo já não vai existir mais. Agora, o surto aí, por exemplo, aí é apenas de alteração emocional, um processo, às vezes, de justiça que a pessoa está defendendo. Então, ela tem que começar a pensar, não é só no processo físico, emocional, neurológico, não. Ela tem que começar a pensar também na essência que desencadeia o processo. Saber que tudo aquilo vai passar, que não tem nada, que você não pode estar com uma espada da justiça, entende? Com a situação. De modo que, acalme-se. Uma outra coisa, no seu caso pessoal, por exemplo, você tem uma coisa a seu favor. Você está aposentado. O aposentado já não tem mais motivo de ter muito surto. Se só de pensar um pouquinho não tem mais. Então o sistema nervoso acalma. Acabou o gargalo. Você, viu, meu excelentíssimo capitão, você já passou a menopausa. Não tem mais motivo de nada disso. Ele hoje é outra pessoa. Cadê a sua filha que estava aqui? Onde é que ela estava? Não está aqui? Ah, está aqui. Você não acha que ele hoje é outra pessoa? Ele é suave, suave. Ele hoje está usando mais a face in. Uma coisa, você me levou a general, não esqueça disso. Hein? Você me levou a general, não esqueça disso. Não, eu sei, mas agora aqui eu tenho que falar é capitão, que você está entre capitães aqui, todo mundo aqui é capitão. É aquele negócio que a pessoa chega e fica todo mundo igual, da mesma patente. As dragonas aqui são iguais, todo mundo tem no ombro esquerdo. Tá certo? Mas pode falar. É na página 8, ali em paradoxologia. Então você fala o paradoxo da consciência inteligente, mas autocorrupta. Isso, na verdade, a gente não poderia chamar ou dizer que ela é inteligente. Ela é inteligente em termos, porque uma corrupção bem feita precisa de uma engrenagem. Pergunta para um mafioso técnico, profissional aqui. Se não tiver muita inteligência, não vai. Agora veja, a própria máfia está cheia de filósofos, não é verdade? Se tem inteligência. Agora, o que interessa é o seguinte, não é uma inteligência evolutiva, não é uma inteligência de veterano, não é uma inteligência grandiosa, uma não tem nada disso. Primária, né? É a inteligência primária de bicho subhumano. Por exemplo, você já teve algum cachorro na vida? Seu cachorro era inteligente? Existe raça de cachorro que é mais inteligente que a outra. Alguns eram mais inteligentes que outros. Então, inteligente. Agora, cachorro com inteligência, isso existe. Se existe cachorro, existe gente também com inteligência de cachorro, tá certo? Porque já foi cachorro. É a vida. Tem mais uma. Logo acima, na ciclologia. Sim. Fala aí justamente. O ciclo biológico evolutivo, subhumanidade, humanidade. É possível
ter uma noção qual o período que passa de um sub-humano a... Não, isso é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu, para mim, serenão já começa a ter essa noção. Mas até evoluciólogo tem dificuldade para isso. Mas é duro, né? Você já pensou, por exemplo, você lembrar quando é que você foi protozoário? É querer muito. É muito difícil. Isso aí não é fácil, não. Não é para qualquer um. Agora, por exemplo, lembrar quando a pessoa foi cachorro, tem umas que não precisa nem lembrar, a gente já fala para ela. Não faz muito tempo. Uma pessoa que faz aquele negócio, uma chantagem emocional, é coisa de cadela. Então, não faz muito tempo se uma mulher faz chantagem emocional. Se for o homem, é coisa de cachorro. Então, são obviedades. Isso aí está na cara que o processo é proto-reptiliano, como nós falamos. Não é isso? E na página seguinte, 9, na remissiologia, o número 6. 6 é o cinismo. Cinismo. Parapatologia nosográfica. O que você quer? Eu acho, assim, às vezes, uma condição difícil lidar com pessoas assim. Cínicas. Como é que... Teria alguma... É dos mais difíceis fórmula, que tem. Isso. Alguma dica? A melhor dica que tem é o seguinte: entenda, perdoa, ajude, acolha e deixa para lá. Encaminha a pessoa. Esse é o jeito. Porque tem cínico que às vezes não melhora fácil. Ele quer melhorar, mas ele não tem força. Cinismo é uma das coisas mais bravas que tem. Agora, a gente precisa de entender o cinismo, que é uma coisa sofisticada para entender. O que é o cinismo? As variações, os detalhes de manifestação do cinismo. É uma coisa terrível isso. O que é a filáusia? A solércia? Entende? Isso não é fácil. O que é uma perspicácia anticosmoética? Isso é terrível, você pensar nisso tudo. O que é uma artimanha dedálica, aquela labiríntica, que o cara tem visão atrás do morro, aonde o vento faz a curva, numa noite sem lua, e chovendo uma tempestade braba. Você está entendendo? Então, isso aí não é fácil. E existe isso tudo. Isso tudo está dentro do processo do cinismo. Outra coisa de cinismo muito séria é o murismo. A pessoa que fica no muro. Outra coisa é o bifrontismo. O cínico, às vezes, tem isso tudo dentro dele. Agora, ó, eu já tenho muitos verbetes que a gente fala sobre cinismo, você sabe disso, né? Tem que examinar todos esses nosográficos, tipo assídia e outros mais, artimanha, tudo fala nisso. Agora, cinismo tem que estudar bem para a pessoa entender. O bifrontismo poderia ser uma espécie de autodefesa da pessoa? Pode ser sim. Agora aqui, uma última pergunta. No relacionamento do casal, a dupla evolutiva, quais os motivos que podem levar um dos parceiros a perder o interesse no outro repentinamente, da noite para o dia? Como distinguir se é um assédio superável ou o momento de terminar o relacionamento? Olha, esse negócio de mudar de uma hora para outra é só assédio que cria isso. Isso aí está mal contado, se examinar por quê. Agora, às vezes pode ter um fator desencadeante, mais raro, que isso não é sempre, é uma exceção, é quando acontece, por exemplo, uma prevaricação, um processo de uma traição afetiva, um negócio que a pessoa ficou sabendo aí sério, por vias travessas, indiretamente, isso às vezes cria um estigma terrível na hora. Então, esses estigmas, se aí, ó, do jeito que está falando, se não teve estigma, é um processo de assédio. Se tem assédio, dá um desconto. Que aí não é só você, tem que ver os dois parceiros da dupla. Não é só a pessoa. Então tem que examinar isso mais. O negócio é mais sério. Eu acho que está mais ou menos claro, não está? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Aproveitar. Vou fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida ontem, a gente estava falando sobre cosmoconsciência. E aí eu queria expor uma situação que eu passei, depois do que você falou, das decorrências da cosmoconsciência, que quando eu passei, eu não sabia, nunca tinha lido sobre cosmoconsciência, e depois quando eu fui ler, eu identifiquei como sendo uma cosmoconsciência. Mas as decorrências que você falou ontem, daí eu fiquei pensando, fiquei na dúvida. Até você falou que muitas pessoas passaram... Você deve ter lido, por exemplo, aquele de consciência cósmica.
Não, Aquilo é muito literário. Não, eu me identifiquei quando eu li no Projeções da Consciência, o último capítulo. Sim. Que descreve exatamente não, mas aquilo o que eu é passei, né? difícil da pessoa entender também, porque lá eu não estou explicando, eu só mostro o que aconteceu. Mas como que eu posso tentar identificar mais esse fenômeno? Aquilo dá ideia do que é a cosmoconsciência. Então, tudo que você coloca ali foi o que eu experimentei. A questão de ser um com o cosmos. Mas agora, o que é que mudou na sua vida? Tinha alguma coisa para mudar? A primeira pergunta é essa. Havia alguma coisa na sua vida que precisava de mudar? Sim. Mudou? Eu mudei várias coisas, mas mais em relação assim, a posicionamentos e ressexo, eu acredito. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não mudei e que eu só fui mudar aqui em Foz foi o interesse pelo parapsiquismo. Na época, não me despertou. Então, minha filha, não é. Senão, a primeira coisa que acontece é que a pessoa ela fica atilada, ela se desperta para o processo multidimensional. Agora, como identificar, então, o que foi? Porque Isso aí foi, às vezes, uma inspiração que deram para você, que você captou aquilo que você pôde. Um percentual do processo você captou, o resto não. Projeção semiconsciente, por exemplo. Pode ter sido, tá certo? Gente, então vamos. Só lembrar as pessoas de desligarem os celulares e quem precisa sair ou se movimentar, aproveitar os momentos dos comentários entre cada atendimento. Obrigada. Fechadinho, mas está tudo bem, não tem nada assim sério. Bloqueio grande, não tem nada, tá certo? No início você se defendeu, né? Você estava com medo de alguma coisa? Não, estou só meio tenso, assim. Você se defendeu, Chuchu? Eu preciso de limpar primeiro as suas energias, a sua vontade que está lá, para depois a energia chegar. Entende? Agora está limpo, não tem nada não. Outra coisa, você estuda o quê? Direito. Estou acabando esse ano. Eu vou voltar para cá. Vamos estudar. Tem que estudar tudo. Tá certo, tá ótimo.
Só um calorzinho, né? Mas não sente nada, né? Agora há um bloqueio, às vezes você não sente, por causa do occipital, a parte bucal. O ideal seria era você participar desse curso que nós damos aqui sobre dinâmica de parapsiquismo. Isso aí vai melhorar. O outro é complementar, vai ajudar você. Entende? Faz uma força nisso. Se você estiver por aqui, participa que vai ser bom. Você vai começar a ver outras coisas aí melhor. Se você não sentisse dessa vez, eu ia te dar uns tabelos. Então, tudo bem, está bem aberto. Você estava passando. Isso, não, agora uma coisa. Você sentiu o a hora calor, que começou a mexer, depois o calor a hora que foi começou descendo. a aliviar. Sim, mas primeiro o cardio. Isso. Aí o calor foi entrando, foi vibrando, e o tempo parecia que fazia assim. Isso. Desde que eu estou ali, ele está fazendo. Mas você está bem. Você está numa fase boa da vida. Você andou melhorando Eu muitas coisas. Eu fiz com Cicobaia esse fim de semana, processo professor. de engripar, aquele dia está acabando. Eu fiz com Cicobaia esse fim de semana. Ah, foi? É. Como é que ela foi? Ah, como eu fui? Ah, fera, ela mesmo está sentindo bem as coisas aí. Ela viu a diferença, porque no caso dela aqui houve uma diferença bem óbvia. É na estrutura. Na Parece estrutura que o da tempo... manifestação. Isso. Você sabe que alguns segundos muda tudo, né? Sim. O negócio E o aí. calor, né? Não, o calor aí é normal, porque no seu caso aí precisa mexer. Vou ficar ficando nervoso. É porque atrás estava um pouco fechado, mas já limpou tudo.
coisa toda, é superficial. Entende? Quando tem bloqueio, a pessoa tem dificuldade de sentir inteiro. Só sente uma parte. Você entendeu? Mas agora está bem, não tem nada. É coisa. Vai mostrar só para acabar o Todo ou não? Se não for o corpo todo, não vale. Senão... Foi. Foi? Foi. E eu senti bem a diferença também do processo da energia, a hora que limpou tudo. Eles vibraram tudo no fim, seu corpo todo. Tipo chinês. Sim. Viva a China. Isso.
argentino como se fosse uma tiara que tivesse na sua cabeça. Sabe o que é tiara? Tudo bem. Energia galopante. Essa já. Viu como é que é? Você está bem, você está passando uma fase boa. Talvez o negócio seja deformado, toda sempre criou outra na sua vida, você vai fazer uma coisa. Está mais madura, está mais tranquila. Não certo, é outra coisa. Mantenha isso. Você não está precisando de nada disso, não. Eu acho que você está querendo, você veio aqui só para ver as sensações e soltar uma gargalhada, mais nada. Você está bem, você está bem. Está bem, está tudo aqui.
Mas hoje nós tivemos aí aquilo que a gente chama de energia galopante. Sabe como é que é? A hora que vem com os fluxos intermitentes, é como se fosse subentrante. Vem um depois do outro, tudo ali. Agora, vou te contar. Alguns desses fluxos, as pessoas não sentem, precisam de puxar a orelha, pisar no pé, fazer alguma coisa, dar um beliscão, que não é possível. Agora, a maioria está sentindo, sim. Entende? Que a turma aqui já está mais avançadinha, né? Assim, em matéria de estudo. Eu penso que é por isso. Agora, hoje estava o tipo de energia galopante, como eu gosto de chamar. Ela vem com os fluxos subentrantes, é um depois do outro. Aquilo quase que fica uma coisa só, mas você vê que é intermitente. Hein? Não, aí não é de cima para baixo, é dentro do arco voltaico. Hoje, por exemplo, está bem claro. É bom você pensar, você que já estudou os negócios do Tesla lá, o caso todo é o seguinte, olha aqui, ó, tem o fronto chakra aqui, e tem o chakra nucal aqui. Agora, em cima tem o corono chakra. Então, isso aqui bate e fica... Agora, teve uma pessoa aqui hoje que pegou o porão. Sabe o que é o porão, né? Laringe chakra. No caso dela, o processo do bloqueio era devido ao laringe chakra. Eu falei tudo aí para ela, que é o bloqueio do laringe chakra. A hora que vem para o porão, porque o negócio que é em cima, a gente funciona com os três. Raramente pega aqui. Agora, coração, cardio chakra, esse negócio todo, quando pega, isso é coisa secundária, é a moldura do quadro. Agora, hoje teve um caso bem nítido do laringe chakra, que a pessoa tem que desenvolver, porque o bloqueio foi devido ao laringe chakra lá em cima. Entendeu? Aqui, pegou lá. Agora, teve mais gente que eu falei, ó, você está com isso assim, assim, no outro lugar do corpo, não tinha nada que ver com a cabeça. A pessoa confirmou, não, ó, é isso? A outra eu perguntei, várias. Você sente tudo. Aquilo aparece. Parece ter uma coisa em você, você sabe direitinho. Agora, uma delas aqui tem a ectoplastia. Ficou tudo branco de uma hora para outra. Entende? A hora que aliviou, limpou a energia galopante, limpou tudo, aquilo ficou tudo branco. Assumiu na minha frente, falei, opa, deixa eu ver como é que é. Isso depois que acabou já. Entendendo? Isso aí geralmente é ectoplasta. Alguns são. Isso aí é inevitável. Eu não sei o percentual, por exemplo, de pessoa ectoplasta. Eu sei que o percentual não é muito grande, mas aqui conosco ele deve ser maior, né? Porque é muita gente que está trabalhando com o processo. Eu penso que é. Agora, vocês chegaram a sentir energia aí hoje? Essa galopante, quem estiver perto vai sentir. Não tem jeito. Por causa da intensidade. O processo da intensidade em pouco tempo. Por isso que eu chamo de galopante, porque ela é muito rápida. Valdo. Agora, o ideal aqui é igualzinho esse negócio de eu responder. As coisas aqui têm que ser feitas com um certo dinamismo, uma dinâmica. Senão não dá tempo para a gente fazer as coisas do jeito que são. Hoje, por exemplo, nós gastamos aí menos de 40 minutos, né, com isso aí, né? É isso? Pois é. Valdo. É mais ou menos isso aí. Tudo bem. Como é que é a relação do coronochakra com o cardiochakra, por exemplo? O problema todo é o seguinte, você tem que trabalhar nos dois hemisférios. Agora, conforme a pessoa vai ter que trabalhar no cerebelo. A hora que mexe no cerebelo, vai descendo tudo, vai para baixo. Entendi. Aí começa a mexer em tudo. Agora, por exemplo, conforme a pessoa, às vezes, é um processo da miologia, de músculo. Outra é um processo neurológico puro. Outra é processo visceral, é problema quase que de sistemas e órgãos aqui embaixo. Aí mesmo tinha uma pessoa que eu falei, ó, seu problema é lá embaixo, tem uma casa assim. Então, assim, pode ter uma pessoa que tem um bloqueio no cardiochakra com o coronochakra totalmente desbloqueado, limpo. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, sempre tem um bloqueio lá em cima, é a base de tudo. Agora, ela pode sentir só o cardiochakra, não está sentindo nada em cima. Porque sentir coronochakra é a coisa mais difícil que tem. Entendi. Isso aí é a última coisa que a pessoa vai sentir. Porque geralmente, quando ela sente, ela começa a descoincidir, acaba a sensação de corpo. Ela tem que pensar como a consciência ou consim projetada. A maioria tem dificuldade, porque ela não tem experiência disso. Então, isso é um senhor problema.
Agora aqui, ó, é só você lembrar isso que eu estava falando. Mexe no fronto chakra, mexe no cal. Aquilo mexe e faz vibrar o corono chakra da pessoa, até limpar tudo, através do corono chakra. É o corono chakra que vem. Agora, conforme a situação, aqui mesmo teve caso assim hoje. Vai lá de cima e começa a descer tudo. E a pessoa às vezes pode sentir isso tudo, porque ela já começou a limpar. A maioria não sente de início porque está bloqueado. Agora, no fim, às vezes, muita gente diz, não, no fim eu senti isso. Muita gente fala isso. Porque ela estava bloqueada antes. A hora que desbloqueia, a sensação aumenta, a vivência fica mais autêntica, profunda, intensa. Entende como é que é? Entendi. Agora, no caso de trabalhar com cardiochakra, quando você vai fazer assistência, o melhor é trabalhar... Cardiochakra, a maioria é mais um processo psicológico, a maioria. Se a pessoa, por exemplo, estiver bem tranquila, o cardiochakra dela vai ficar tranquilo. Agora, se ela tem uma certa ânsia, uma ansiedade, alguma coisa, uma expectativa, uma outra coisa, tem uma pessoa aqui que chegou, eu virei para ela e falei assim, ó, você estava pensando numa pessoa à distância, a gente atendeu a pessoa à distância, ela confirmou na mesma hora, que é o irmão dela. Ela veio aí por causa do irmão, não foi por causa dela. Você está entendendo? Como é que eu sabia disso? Não estou nem pensando disso, não estou sabendo nada. Às vezes eu não estou vendo nem o rosto da pessoa direito, quem é, como é que é. Eu não chego a identificar. Mas agora o problema é que eu vi saindo tudo fora, saiu daqui. Você está entendendo? Essa foi muito nítido demais. Ela confirmou na hora. Interessante. Né? Então, veja, o arco voltaico, ele faz levanta poeira, você está entendendo? De tudo. O que tem em torno ali do processo da pessoa, vem a furo, sobe, repuxa. Você está entendendo aquilo? Agora, a gente acaba recebendo muita assistência aqui também, né, Valdo? Não, a maioria é por causa do campo. Vocês pegam as rebarbas do campo. Só. Aquilo que tem, os estilhaços. Entendeu como é que é? Entendi. Agora, o campo aqui é outra coisa. Vocês pegam assim, o segundo círculo, terceiro círculo. Entende como é que é? A mosca é que é o negócio mais sério. Já é um baita ciclo também, né? Agora, aqui ó, a gente está dominando bem o processo, sem problema nenhum. Não há nenhuma interferência hoje, por exemplo, nenhuma interferência de nada, nem de... Não há nada. Eles nem precisaram de trazer coisa séria, atender nada, é tudo ali. Por isso, quando eles usam essa energia assim, é porque o campo está totalmente liberto, está livre, entendeu? Aquilo pode nadar de braçada na história. Agora, eu chamo galopante porque parece um negócio galopante. Você está entendendo? É muito intenso, é forte, intenso e rápido. E aquilo vem. Agora, por exemplo, algumas dessas, se eu fosse contar, às vezes tem mais de 50 manobras na hora, em alguns segundos. 50 manobras. Ali, você está entendendo? 50 emissões, 50 fluxos. Teve alguns aqui que foram muito mais de 50. Eu sei disso por causa dos meus processos, muitos anos com TENEPS, eu sei tudo. Tanto comigo, eu sei tudo o que você passa. Eu sei. Não, isso foi tantas. Geralmente eu acerto. E o problema, às vezes, da emissão, quando é o processo, tipo de energia assim rápida, galopante, intensa, isso aí quase sempre está limpando coisa mais profunda. Teve gente aí que a gente até recomendou, ó, faz 3 dias, fica sem fazer muito exercício, porque vai mexer em tudo. Valdo, e existe mudança de equipe, você sente, de assistência, ou é a mesma equipe? Não, a assistência ela começa aqui mais cedo, né? A hora que eu entrei aqui hoje, tinha pouca gente aí que você estava aí. O negócio já tem, eles já instalam o campo mais sério. Hoje é um campo especial que eles fazem. Eles afastam as consciências, ficam aqui perto, não deixam aí. Eu fico totalmente isolado na história. Que a gente já sabe que está arrumado. Você sabe, quanto mais a gente organizar para isso entrar numa rotina, melhor vai ficar o campo. É igualzinho laboratório. É igualzinho as sessões, por exemplo, que sempre se fez. Quanto mais sejam os mesmos frequentadores, no mesmo horário, no mesmo lugar, do mesmo jeito, mais intensos vão ficando as conquistas, as façanhas, os feitos, os objetivos. Entende o que é? Isso é a regra. Matéria de energia, isso é geral. Aqui atrás. Professor Valdo, a questão do tema hoje, escrúpulo, não tem a ver com esse campo também tão intenso que o senhor está falando? Não tanto. Não, eu acho que não. Que é da cosmoética, que aqui, né? Se você olhar, todo dia tem isso.
Essa energia serve para tudo quanto é tipo de discussão que tem aqui. Ah, tá. Agora, a galopante hoje é por causa do ambiente, está tranquilo, não tem tanta gente. Quantas pessoas tem aí? Quem é que sabe? Quantas apareceram aí hoje? 80. Pois é, tá tranquilo, não tem demais. Professor. Aqui, fica tumultuado as horas que vem assim, 160, 180, às vezes tem. Que aí tem gente de tudo quanto é tipo. Hoje não. Você entendeu? Tá, entendi. Obrigada. Eu não vi você soltar a sua gargalhada clássica. Você fica devendo. Tá bom? Professor, como que é a para-organização disso tudo? Porque, assim, eu achava que era por ordem de chegada, nem sabia que era por sorteio, né? Não, e eu já... isso aqui é muito acima das pessoas que vêm. O negócio é inabalável, intocável. É porque eu estava sentindo já... O negócio é que já é muito mais bem sério. Ontem à noite eu já estava sentindo... O campo não depende de nenhum de vocês. Lá no fundo não depende nem de mim. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Porque senão, não mantém a defesa. Você já pensou, você mexer com energia galopante dessa, com o povo aí, eu tenho ectoplastia, pega outra pessoa também tem. Nós intensificamos isso. Se vem uma consciência doente aí, ela pode usar uma opção de coisa disso. Pode fazer coisa. Entende? Achei engraçado, porque Você já pensou em movimentar a mesa, cair alguma coisa? Tudo é possível. Eu achei engraçado porque já Campo ontem eu estava coisa sentindo séria. que eu tinha uma certeza que eu ia passar pelo arco voltaico, mas eu não sabia que era por sorteio. Isso que eu achei engraçado, porque eu cheguei ali, eu vi que era por sorteio. Eu Aí coloquei... o processo da inscrição aí depende da circunstância, o que o povo está fazendo. Mas eu já estava sentindo que já tinha uma... Professor Valdo, aqui. Sim. Eu queria entender melhor a questão da pessoa que é mais defendida, se ela é necessariamente mais bloqueada, se tem mais tendência para perceber os processos parapsíquicos. Não tem nada a ver com isso. Mas mesmo isso aí assim... depende, é o que estou falando, depende da circunstância, isso é circunstancial. Há um monte de fatores que entram nisso. Mas, por exemplo, a pessoa que tem um perfil... Por exemplo, às vezes a pessoa entra aí não é por causa dela, é por causa de alguém que está com ela ou alguém à distância. Tudo é possível. Mas, por exemplo, a pessoa, quando ela tem mais defensividade, ela é mais reativa, e O que é que tem? aí eu quero entender isso, se ela, com esse perfil, ela gera mais processo de bloqueio, se pode gerar mais processo de bloqueio em função desse perfil, desse temperamento. Sim, mas agora a assistência não é bem isso, não. Mas eu digo no sentido das percepções parapsíquicas dela. Porque às vezes eu já conheci pessoas que não tem parapsiquismo, mas a pessoa é muito reativa. Quando muito a pessoa é defendida. organizada, se ela quiser ser atendida, ela vai acabar sendo atendida. Mas ela tem que ter organização para entrar dentro do fluxo natural das energias. Ela acaba sendo atendida. Isso é a regra. Você quer falar? Valdo, teve um atendimento que eu percebi cheiro de flor, mas foi muito rápido, então eu fiquei na dúvida se teve ou não. Pode ser na hora que houve o processo da ectoplasmia mais forte, a ectoplasta. Tá. Ali teve. Tá. Eu senti um monte de coisa. Mas eu sinto sempre mais do que aquilo que vocês são capazes de assistir. Porque eu estou aqui na mosca, vocês estão na periferia. Isso aí eu sigo de fora. Não é a mesma coisa. É igualzinho no ECP2, por exemplo. Uma coisa é quem está lá para atender o doente que sentou na cadeira, por exemplo, ou qualquer coisa ali na frente. Outra é o que está ali perto. A proximidade já varia muito isso aqui. Um ciclo para outro, entende? Em matéria de campo de energia, isso tudo influi demais. E quando ocorre esse tipo de cheiro, é um atendimento específico, um tipo de atendimento ou não? Varia? Não, aí varia, depende do que é, quem é que foi atendido realmente, se há algum processo extrafísico, tem uma opção de coisa. Há casos que são cirurgias, né, invisíveis, essas. Hoje teve várias aí. Está havendo uma média mais ou menos de 1/4, 1/3 dos casos que tem. Eles estão fazendo isso aí. Agora, uma boa parte não faz porque o povo que está aparecendo aí não está precisando. É gente que está mais ou menos equilibrada. Não está tão, assim, carente, entende? Necessitado. Então, isso muda. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 10 perguntas respondidas online, 18 perguntas presenciais, 80 assinaturas no livro de presença, 11 praticantes da técnica da Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 4 recados: Júlio César, Apex, Eliane, Acoplamentário, Lorela, Sinvexis e Roberto, Tertuliário. A eleição do verbete para amanhã: diletantismo anti-evolutivo, discurso da obsolescência, ilusão da regularidade, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, logos, medida justa, megacomplexes, nanotecnologia pró-paz. Boa tarde a todos. A Apex convida a todos os interessados em aprofundar o conhecimento sobre programação existencial ProExis a participar da primeira turma de 2009 do curso ProExologia. O curso é bastante interessante porque a metodologia utilizada ela aborda casos reais, concretos, de personalidades sobre o ponto de vista da proexologia. É muito comum esse tipo de discussão se determinadas pessoas ou personalidades possuem proexis. E o curso utiliza essa metodologia exatamente para aprofundar palavras-chave, conceitos fundamentais da proexologia. O curso acontece em maio, dos dias 16 e 17, um final de semana, e 23 e 24 de maio. Pode ser tomadas mais informações no site da Apex, apexinternacional.org, ou ligando para o CAEC no 3525-2652. Obrigado. Pessoal, gostaríamos de convidá-los para participar do próximo Acoplamentário, agora em abril. Ele acontece nas seguintes datas: 24, 25 e 26, é o último fim de semana do mês. O tema que nós estaremos discutindo será sobre o estado vibracional. Quem está investindo, então, no estado vibracional, procurando realmente desenvolvê-lo, vale a pena participar. Os EPICONs que estarão intermediando o debate e fazendo o trabalho no Acoplamentário serão os professores Alexander Steiner e o professor Nário Takimoto. Para os teletertulianos que estão em outras cidades e outros estados, vale a pena entrar em contato com a recepção do CAEC, através do telefone 045 35 25 26 52. Repetindo o telefone, 045 35 25 26 52. Todos interessados, então, no desenvolvimento parapsiquismo estão aí convidados a participar do próximo Acoplamentário. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar, em nome da Sinvex, a todos a participar da Biocan, que vai acontecer no dia 25 de abril desse ano agora. E essa Biocan vai acontecer no Refúgio Biológico. Então, para quem quiser experimentar as energias, perceber um ambiente diferenciado, essa é a oportunidade. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a Sinvex. Pessoal, boa tarde. A gente queria convidar a todos que não conhecem o programa Amigos da Enciclopédia, que venham conhecer o programa. É um programa que dá o suporte à Enciclopédia da Conscienciologia. Desde 2004, esse programa existe, estruturando, oferecendo recursos financeiros para a elaboração da enciclopédia. Quem quiser se tornar amigo da enciclopédia pode procurar a recepção do CAEC, tá? Ou pelo telefone 3525-2652. E aqueles que venceram o programa estão convidados a renovar a inscrição através do pagamento de R$ 60 por mês durante um ano. E nós aceitamos os cartões de crédito Visa, Mastercard e Amex. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Só mais um lembrete importante. Não sei se todos já notaram, nós estamos passando por uma limpeza geral nas instalações aqui do tertuliário. As muretas, né, estão sendo lavadas, então a gente pediria a colaboração de todos
né, contribuir para a manutenção dessa limpeza. Por quê? Nós não podemos estar limpando regularmente, devido ao desgaste da tinta, né? Então, para a gente evitar que o tertuliário feche, né, para uma nova pintura, a gente tem que lavar eventualmente a cada 6 meses, não é, para manter a limpeza e aí evitar esse desgaste também da tinta. Então a gente pede a colaboração de todos, né, tratem como se estivesse tratando a casa de vocês, fiquem bem à vontade, mas ajudem também na manutenção da nossa limpeza aqui, ok? Muito obrigado, então. O verbete para amanhã é ilusão da regularidade, ganhou com 11 votos. Obrigado e boa tarde.